Vamos lá. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar para vocês do Império em relação à questão política, não mais a relação de só conquistas, tá? A gente tem as conquistas aqui, obviamente, mas hoje é a parte política, tá? Então a gente tem o principal, que é com Otávio Augusto, esse moço aqui. Então, Mateus contou para vocês que ele chegou a ir no Egito por conta de traições, né? Até que a Cleópatra se mata quando ela sabe que Otávio estava indo em direção ao Egito. E quando ele voltou, ele aceita inúmeros títulos do Senado, inclusive o de imperador. Aqui nesse meio tempo, tá? Imperador não era uma conotação de poder político, só de poder militar. É a partir de Otávio que a gente tem a conotação política. Um dos fatores que também ajudaram muito no poder dele era ter aceitado ser cônsul vitalício, tá? Então ele tem o poder executivo nas próprias mãos. Aí, obviamente, com o decorrer dos anos, ele vai começando a assumir mais e mais cargos, tá? Se tornando o imperador que a gente conhece hoje, tá? Então, em 27 a.C., ele assumiu a recém-criada magistratura de príncipe do Senado, onde ele, e só ele, elaborava leis e vetava as que o Senado propunha. Então, assim, eu faço, e se a lei que vocês querem propor não for legal para mim, eu não faço. E já era. Então, no mesmo ano, ele recebe o título de Augusto, na ideia que Augusto seria um título para deuses, tá? Então, a gente tem o começo da divindade imperial. Então, aqui a gente começa a ter uma visão um pouco mais complicada. Como assim complicada? Agora, além dele mandar em tudo, ele também pode começar a mandar na religião, já que ele é um Augusto, tá? Isso, obviamente, vai se decorrer com um monte de imperadores, tá? A prática até do domínio do Senado por um, por um ser principal deu o fim da República, tá? Então, nos anos que se seguiram, Otávio Augusto acumulou outros cargos. Então, eu falei para vocês, ele vai aumentando e aumentando as coisas que ele quer. Pretor máxima, ele podia modificar a sentença dos juízes. Então, assim, eu falei para vocês que já existia o direito naquela época. E então, assim, se ele quisesse simplesmente modificar qualquer coisa que tenha acontecido, ele pode mudar em questão do direito, tá? Então, isso mexe muito com, digamos assim, com o poder. É, é meio que, olha, tô te julgando desse jeito, mas ainda existe a possibilidade do imperador te julgar de outro jeito, entendeu? Então tem o pontífice máximo, que eu falei pra vocês, é a suprema autoridade religiosa, porque ele recebe o título de Augustus, então ele é elevado a um deus. E o tribuno da plebe, vitalício, o que acontece? Ele ocupa o único cargo que a plebe tinha para se manifestar dentro do Senado, num, no meio político, tá? Então, o que acontece? Se ele acha que é suficiente para a plebe, ele vai colocar isso e já era. Então, sua autoridade reuniu o poder militar, legislativo, popular, judiciário, religioso e teocrático. Ou seja, tudo. Então, o governo de Otávio Augusto, a gente vai falar um pouquinho mais de como é que ficou organizada a sociedade, como é que ele estruturou, né? Esse primeiro império, digamos assim, ele foi muito benéfico para Roma, tá? Uma das coisas que estava acontecendo nos, digamos, nos governos anteriores é que a sociedade já estava um pouco meio que misturada, digamos assim, uma bagunça. Ele reorganiza, reestrutura as bases da sociedade. Então, o que ele meio que coloca? Ele tira uma rivalidade entre os patrícios e os homens novos. E aí ele meio que tabela, né, entre ordem senatorial, que são cidadãos mais ricos, ocupado as altas classes, magistraturas e principais cargos políticos. Ordem equestre, cidadãos menos ricos, que estavam
que tinham acesso, tá, a cargos administrativos, mas não tanto quanto os cidadãos cívicos, ou seja, segundo lugar para tudo. E a plebe, que é a maioria da população, vai viver só de pão e circo. O que seria o pão e circo? A ideia de você comandar a plebe do jeito que você quer, manter a ideia que ela não vai se revoltar, não criar uma revolução, algo do tipo. Eles davam, digamos que, entretenimento para não dar merda. Aí esse é o meio que acontece, todas aquelas guerras de gladiadores dentro do Coliseu, aquelas lutas entre leões e homens livres, ou escravos, e assim vai, tá? Então, em segunda parte, ele destrói não, mas acaba com piratas e salteadores que prejudicavam o comércio marítimo, tá? Então, o cara reestruturou a sociedade, acabou com os meios externos que influenciavam até no comércio, ele consegue assim reestruturar e dar ordem a províncias e dentro do próprio império, dentro, digamos, Roma, né, a Itália. Então começa a se tornar um poder político forte. Tá? O que acontece também com o Otávio é que ele faz uma expedição para o território que hoje é a Alemanha, tá? E aí nesse caminho ele perde para bárbaros. Essa derrota segura o freio de Otávio. O que acontece? Ele, puta, fala, mano, a gente perdeu um pessoal que a gente não conhece, então vamos dar uma segurada na expansão, vamos manter o que a gente tem aqui e depois, mano, a gente tora o pau de novo. E aí a gente tem os 12 Césares, tá? O que que acontece? Este da foto é Júlio César. Porque a gente dá os nomes de 12 Césares. Eu não sei se vocês lembram, mas a figura de Júlio César em Roma era muito forte, era muito respeitada, tá? Então, o que que passava a ideia? Se você tivesse esse nome, você teria a mesma família ou um laço com ele que te passasse respeito. As pessoas começariam a ter medo só pelo nome, entendeu? Então a gente tem os 12, obviamente, conjunto formado por Júlio César, Otávio Augusto e 10 imperadores subsequentes, embora os 6 primeiros tinham parentesco, que é de Júlio a Nero. E aí o que eu falo para vocês, os demais só adotaram para ter uma, digamos, um parentesco, uma consanguinidade, que seria falar que é da família, mas não é. Os sucessores do Augusto, eles herdaram todos os cargos, obviamente, que Augusto herdou, mas alguns conseguiram ainda expandir os poderes, tá? Essa própria expansão, essa própria herdar os poderes que Otávio tinha, começaram a mostrar para eles, imperadores, que eles poderiam governar de qualquer forma. Então a gente tem imperadores totalmente loucos, totalmente extremos, muito deles, tá? Então a gente tem dois exemplos. O primeiro é engraçado e o segundo é meio estranho, né? É meio maluco mesmo. O primeiro é Calígula, que ele concede ao cavalo o título de cônsul e obrigava os senadores a terem audiências com o mesmo, ou seja, ele deu um cargo importante para o cavalo e nada passava dos senadores sem o cavalo saber. Estranho, né? A gente tem como segunda opção também, segunda opção não, mas segundo exemplo de loucura, que é Nero. Nero vocês já conhecem, que é o cara que incendiou Roma, tá? Esse daí é datado como louco mesmo. Como eu disse para vocês, então eles seguiram o título de Augusto, tá? Então, o que que passava também para a população? Porra, o cara é Augusto. Então, ele é um deus. O que ele tá fazendo é divino. A gente não pode criticar, a gente não pode fazer as coisas contra esse cara. O cara é um deus, ele sabe o que ele tá fazendo. E aí, pra vocês, seria a pintura, tá? Do momento Nero botando fogo em Roma. O pessoal de tocha seriam os mandados por Nero. Teria a guarda protegendo, tem pessoas mortas aqui no canto esquerdo, inferior. Canto direito superior seria Roma pegando fogo. Então, nesse meio tempo, tá? Desde Otávio Augusto começa a tirar. E é nesse meio tempo, tá? Dos Césares, que o Senado vira decorativo. E o mais importante é que o Senado agora era intimidado por um novo elemento, a Guarda Pretoriana. É uma unidade militar equivalente a uma legião criada por Augustus. O que que é?
digamos que são os cães de guarda do império, do imperador. Então, tudo que o imperador não quer fazer, esses caras vão fazer. Então, eles não são o exército, eles são superiores ao exército. Eles são, digamos assim, a parte negra da história dos imperadores. Então, eles até conseguiam mexer os paus. Eu não sei se é tipo SWAT, mas é como. Tem um exemplo melhor, eu não tô lembrando exatamente qual que é. Mas no Star Wars tem uma tropa que tipo, tem os branquinhos lá, que eu esqueci o nome, e A tem guarda uma real, tropa especial que protege o Darth Vader. É tipo aquela. a vermelhinha. É específico aquela, sabe? É, a SWAT eu não sei, tipo, sei lá, seria um BOP melhorado, algo do tipo. Eles conseguiam realmente escolher como é que ia seguir a sucessão imperial. Como assim? Às vezes eles matavam o cara, se eles achavam. Às vezes eles deixavam ele vivo. Às vezes eles matavam e escolhiam quem seria o próximo. Então era um meio negócio, sabe? Focado, assim. Ou acontece isso, ou acontece isso. Pronto, acabou. E aí a gente tem uma das mortes confirmadas, né? Que Calígula morreu na morte dos pretorianos. Eu separei um livro, se vocês quiserem ler, para ver como é que foi essa parte, né, da história de Roma, que é os pretorianos, ascensão e queda da Guarda Imperial de Roma, tá? Não é obrigatório, mas se vocês tiverem muito interesse, se é esse o livro. Então, a sucessão de trono raramente foi pacífica. É até um pouco óbvio, se você dá poderes para um cara que às vezes pode ser meio maluco, tirar ele do poder vai ser pesado, tá? Dos 10 Césares que se seguiram a Otávio Augusto, 7 morreram violentamente, tá? Então, 2 se suicidaram, Nero é um deles, e 5 foram assassinados. E desses 5, obviamente, que tem morte pela guarda pretoriana. E aí a gente tem um exemplo de que 4 dos 12 eram generais que ascenderam por legiões, tá? Mas obviamente que pode ter dentro desses 4 pessoas que subiram com a ajuda da guarda pretoriana. E aí essa é a fotinho da guarda pretoriana. E aí a gente vai ter um dos pontos mais importantes daqui para frente, que é o cristianismo. Então é durante o império de Otávio Augusto que Jesus de Nazaré nasce, tá? Então, embora as raízes de doutrina fossem hebraicas, o cristianismo se afasta da tradição ou da ideia tradicional do judaísmo, criando uma mensagem religiosa universal, tá? Então, todos poderiam ser adeptos à religião, não era algo só para os judeus. A princípio, o cristianismo encontrou forte oposição na parte latina do império. A plebe acreditava que os cristãos sacrificavam crianças. Eram mitos, tá? Que eram feitos para que a religião não se expandisse. Geram medo para que você tenha controle da massa, tá? Já os governantes consideravam que a religião era duplamente subversiva. Existia a ideia do monoteísmo. Então, a ideia de acreditar apenas em um Deus, para ele, já começava a tirar a credibilidade divina do imperador, tá? Então, se você deixa que essa religião comece a se aproximar da sua plebe, você aceita que você perde a divindade do imperador. O que acontece de fato é que o cristianismo começa a ganhar muitos adeptos humildes, o que fazia uma religião potencialmente perigosa, tá? Como eu disse para você nas aulas anteriores, a parte mais pobre é o que mantém os principais escalões, que seriam o exército, para o Império Romano, tá? Sobre o cristianismo em si, Jesus era apresentado como um Messias, mas não foi aceito pela maioria dos hebreus, tá? A ideia é que os judeus não comemoram o Natal por causa disso, eles não consideram que Jesus é o Messias. E aí ele vem ser crucificado por decisão do governo de Roma da província da Judéia. No próximo slide vai ter o que acontece, tá? Foi São Pedro e São Paulo que levaram o cristianismo a Roma. Isso são os 2 apóstolos de Jesus que levaram, tá, para Roma. Pedro se torna o primeiro bispo e seus sucessores, dizendo que Pedro era o chefe dos apóstolos,
assim decidiram que eles iam assumir a igreja por serem sucessores de Pedro. Essa é a origem, tá, do Papa para os católicos, da autoridade do Papa para os católicos. Dos 10 imperadores que se seguiram, de Nero a Diocleciano, todos perseguiram os adeptos. Milhares morreram na arena dos circos, né? Como eu dizia para vocês, milhares morreram dentro do Coliseu, tá? Aqui nesse slide é a pintura chamada Questo Homo, Ecco Homo, que mostra quando Pôncio Pilatos mostra Jesus para a população e pergunta se queria que libertasse ou crucificava. A população que definiu o destino de Jesus, tá? E aí que vem a expressão lava minhas mãos, Pôncio Pilatos já falou, lavo as minhas mãos para esta situação. Entretanto, como o culto tradicional já estava desgastado no Império Romano e a firmeza dos mártires que estavam dentro das arenas de frente com a morte causava grande pressão. O que acontecia? Mesmo frente à morte, eles não desistiam do cristianismo, tá? Então isso começou a passar uma impressão muito grande, tá? No século IV já abrangia um terço da população, o que levou ao imperador Constantino a se tornar ele mesmo cristão. Até aí é uma adesão da ideia de imperador próximo ao público, próximo à parte mais adepta ao cristianismo. Assim, pelo Edito de Milão, permitiu a livre prática daquela religião. Aí, no final do mesmo século, a condição majoritária de cristãos entre a população levou o imperador Teodósio a tornar o cristianismo religião oficial do império. Então, nessa tentativa de tornar o império forte mais uma vez, um império que, que está junto com o povo. Com isso, tá, obviamente, a gente tem a queda do Império Romano e a igreja é a única que se segura pós queda do Império Romano. Nós separamos uma foto do Vaticano, que para os cristãos esse seria, digamos assim, o ponto principal do cristianismo, a igreja principal do cristianismo. Então nós vamos agora para a parte dos antoninos, tá? Os antoninos não foram propriamente uma dinastia, pois adotavam como sucessor aquele que julgasse mais o capacitado para o Estado, ideia de meritocracia, sem levar o laço sanguíneo em consideração. Também não davam importância à origem do sucessor, tá? Tanto que 3 deles não nasceram no território que a gente considera como Itália, tá? 3 deles nasceram na Espanha e um na Gália. Com eles, o imperador atingiu o apogeu econômico e militar. Foi o ponto de maior sucesso, digamos assim, de expansão do exército. Tá? Com Trajano, os domínios de Roma alcançaram até a Britânia. Na Europa, os domínios aumentaram, conquistando até a Dácia, atual Romênia. Adriano ordenou a diáspora dos hebreus, povo que jamais aceitou o domínio romano, tá? Então, os hebreus queriam seguir de um jeito diferente que Roma impunha a eles. Então, os romanos tiraram os hebreus da terra. Excetuando-se do último deles, tá? Os antoninos foram excelentes administradores, em grande destaque Antonínio Pio, que foi ele que proibiu a tortura e a mutilação de escravos. Então, depois de Trajano, o Império Romano não realizou novas conquistas, limitando-se a travar lutas localizadas para consolidar essas fronteiras na Europa, tá? Então, era mais uma manutenção, mas não expansão. Isso não significou, obviamente, que o exército tinha perdido a capacidade de expandir, obviamente, tá? Isso só mostra que o foco já era outro, mas o exército ainda era capacitado. Com isso, a interrupção causou uma queda no fluxo de escravos. O maior fluxo de escravos era vindo de guerra, tá?
Então, se você tira esse fluxo, você quebra, digamos assim, uma parte do desenvolvimento do trabalho que exercia o escravo. E isso começa a gerar revolta. Tá? Aqui nesse slide nós temos uma foto da escultura de Trajano e à sua direita nós temos o mapa, tá, do que seria toda a conquista de Trajano, o Império pós-Trajano.